Bom. Não vou falar nem bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas, né, que as pessoas vão assistir. Então, vamos fazer hoje o capítulo 2 desse livrinho maravilhoso. Então, já fiz a tradução dele. Como eu falei para vocês, né, ele é bem curtinho, pequenininho, então é tranquilo da gente falar sobre ele. E hoje o tema é muito legal, né? Que é lidando com medo e preocupação, que é uma coisa muito presente aí na vida da gestante, da mulher que vai parir, do pós-parto, até da nossa vida como profissional, né? A gente também tem os nossos medos que a gente tem que lidar. E eu até compartilho, às vezes, com as gestantes, que a gente, como profissional, a gente também tem nossas preocupações, né? Porque a gente tem uma responsabilidade grande quando a gente acompanha uma gestante, tem duas vidas ali que está, né, sobre a nossa responsabilidade. Então, todas nós estamos tendo que lidar com as nossas dificuldades, com a nossa necessidade de controlar, né? De tentar controlar algo. E não é fácil mesmo, é difícil, tá? Tudo que a gente faz que é importante é difícil. Então, a gente vai buscando cada dia ser melhor, né? Então, como eu falei, né, na outra live, esse livro se chama Orações e Promessas para um Parto Sobrenatural, da Jack Miss. Então, ele é um livretinho, né, pequenininho. Então, hoje a gente vai falar sobre lidando com o medo e os pensamentos, né, e as preocupações. Ó, meu café... Gente, eu falo que eu sou uma bênção de Deus. Ontem eu fui fazer uma live, né, com a Dolo da nossa equipe, a Érica. Ela tem uma história linda de vida. Ela teve 7 gestações e 6 perdas gestacionais. E a maioria delas com mais de 20 semanas. Então, assim, uma história, assim... Nossa, eu falei para ela, uma história, assim, impactante mesmo, de superação, né, de como uma família unida vence as dificuldades, né? Cada pessoa tem a sua luta, tem a sua dificuldade, mas a gente precisa fazer com que a nossa dor vire algo que se revele amor, né? Que a gente possa ser um instrumento de cura na vida das pessoas. E eu passei o café, né, para tomar enquanto estava fazendo a live. Nossa, na hora que eu pus a boca, eu falei, que café horrível, gente, por que o café ficou ruim assim? Aí eu fui agora fazer o meu café, né, para agora. Eu falei, gente, eu usei a cápsula que já estava lá velha e a que eu tinha preparado com o café estava sem usar. Aí eu falei, ai meu Deus, por isso que estava horrível. Tipo, o café com gosto de chá, sabe? Eu gosto de café forte, tanto que olha aqui, eu faço na cápsula 2 pontinhos lá e bastante pó. Eu vou com meu marido que me ensinou a gostar de café forte, assim, né? E eu tomo sem açúcar, gente, ó. E sem fazer careta. Hum. E agora que tá mais frio, eu tô até esquentando a água para colocar na cafeteira, porque eu gosto de tudo bem quente, ainda mais agora que tá uma friaca terrível, né? Então vamos lá, gente. Então, o tema do capítulo 2, lidando com o medo e os pensamentos. O medo é uma força espiritual. E é engraçado que a gente vê o medo como um sentimento, mas na verdade existe o espírito de medo, né? E o medo é o oposto da fé. O medo é real e não é de Deus. Afeta a vida ao vivo no planeta Terra. Afeta o corpo físico, pode colocar uma ruga na pele, muda a cor, nossa, faz o coração bater mais rápido, olha que interessante, ou até mesmo parar. Ele matou muitas pessoas ao longo dos anos. A Bíblia diz que nos dias em que o coração dos homens desfalecerá de medo. Nossa, isso aqui é forte, né, gente? O medo motiva Satanás, assim como a fé motiva Deus. O medo é uma ferramenta de Satanás, assim como a fé é uma ferramenta de Deus. Você só teme o desconhecido ou más experiências passadas, falhas passadas trazem medos futuros. Medo e fé não operam junto. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. É que nem às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho medo, né? Mas não tem fé. Ou fala, eu não tenho fé. Então você tem medo. Então, assim, ou é uma coisa ou é outra. Nossa, gente, hoje que tá meu brinco? Ou é, ou é uma coisa ou é a outra. Não tem como você
escolher o medo e a fé do mesmo tempo, né? A gente sabe que por causa da luta contra a carne e espírito, a gente vive essa luta, né? Porque o espírito, gente, ele nos leva à fé, mas a nossa carne nos leva ao medo. Por isso que a gente tem que fortalecer o espírito. O medo é o seu pior inimigo na sua ação. Às vezes eu enrolo, gente, porque eu tenho que ajustar as palavras. Pode ser uma das maiores causas de dor durante o trabalho de parto. Eu não acho que é a maior causa de dor. Né? Quando a gente pensa no hipnobirthing, eu falo sobre isso lá no curso de preparo para o parto, explicando como que a gente consegue mudar esses padrões de pensamento de medo sobre o parto, né? Que as mulheres têm muito medo. Esses dias uma moça falou assim para mim: oh, pelo amor de Deus, me fala o que eu faço para eu não me rasgar toda, né? Então, assim, ela já está carregando essa história de que o parto normal rasga a mulher inteira por anos, né? E aí, a hora que chega a hora dela ter um filho, por mais que ela entenda que parto normal tenha mais benefícios, ela tá apavorada, porque ela tá imaginando que ela vai se rasgar toda, né? Então, isso é muito sério. Agora, não se assuste. Tenho boas notícias para você. Na verdade, a palavra de Deus tem boas notícias para você. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o medo produz tormento, mas o amor perfeito lança fora o medo. Eu amo esse versículo. Agora, Deus é amor. A Bíblia diz: se você tem Deus, então o medo deve ir embora. Então, é uma escolha, gente, que nós fazemos de vencer o medo através da palavra. Olha que interessante, eu amo esse versículo, eu acho que ele se encaixa nesse momento da vida, assim, porque, gente, na gestação o medo ele vem com mais força. Ele vem, assim, para destruir mesmo, porque o inimigo ele sabe o quanto a forma como esse bebê está sendo gerado, se é em amor, se é em medo, se é em fé ou se é em medo, isso vai impactar a vida dele inteirinha, e não só a dele, mas das futuras gerações. Então, os primeiros 1.000 dias da vida da criança é o que mais vai impactar a vida dela. Então, isso é muito forte. Vou tomar aqui, né? Senão vai esfriar. Então, lá em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é um versículo, gente, que você pode espalhar pela sua casa inteira. Em cima da pia, no box do banheiro, na onde você escova os dentes, ali perto da televisão, lugares que você sempre está, onde você toma café, põe num quadrinho de foto, põe um versículo. Toda vez que você passar por ele, você lê e declara essa palavra. Deus não me deu o espírito de medo, mas ele me deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. É isso que Deus me deu. O que não é isso, não vem dele, eu não quero na minha vida. Ai, gente, se a gente soubesse o poder que tem de declarar a palavra, de meditar na palavra de dia e de noite, se soubéssemos, porque o inimigo não quer que a gente saiba do poder que há na palavra do Senhor. Isso daqui pode mudar totalmente a sua vida, a sua história, a sua sorte. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando eu falo, não só ler, mas declarar, você falar, você está usando o seu sentido de visão, audição e voz, né? Então você usa ali tudo que você tem para declarar a palavra, né? E o nosso corpo ele vai responder aquilo que a gente declara, aquilo que a gente pensa. Por toda a Bíblia, Deus diz: não temas, não tenhas medo. Não faz sentido que quando você está não faz sentido que quando você está em paz, seu corpo está mais relaxado, você consegue se alongar mais, ser mais elástica. Por outro lado, o medo faz com que seu corpo, músculo e nervo fique tenso. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. No mundo você vai ter aflições, mas se ele vencer o mundo, a gente vai vencer também. A fé na palavra de Deus traz paz. Sabe um exemplo que eu dou em relação a isso? Assim, quem que fica relaxado sendo assaltado? Né? É muito comum as pessoas que passam por um assalto, alguma coisa assim, elas ficam dias com dor no corpo, porque o medo, ele... Você não tem como você estar sendo assaltado e assim, ai, tô tão relaxada. Ai, como eu tô tranquila. Não tem como, você não tá segura, né? Então, o medo, ele faz o nosso corpo se retrair todo, né? Tudo fica duro, tudo fica tenso.
Como que uma mulher vai dar luz, gente, sentindo isso? Não tem como dar certo, não tem, aliás, tem como dar certo, mas não tem como não ser uma coisa, uma experiência ruim para ela. E não é isso que Deus tem para você. Aqui no livro ele faz um acróstico, né? Que é, sabe aquele que a gente fazia quando era criança? Escreve lá Priscila P poderosa, R risonha, I inteligente. É isso, um acróstico. Então aqui ela fala sobre, ela faz, né, um acróstico sobre fear, que é o medo. Então, o como fica? Falsa evidência sobre a realidade. É isso que o medo faz com a gente. Ele faz a gente ter uma falsa evidência sobre a realidade. Ou seja, Deus fez o parto de uma forma perfeita, maravilhosa, cheia de detalhes. Gente, tem uma aula que eu tenho lá no, tanto no curso de doula como no curso de preparo para o parto, que fala sobre a fisiologia, que eu falo, meu Deus, se você não olhar um negócio desse, isso não te dá base para entender como Deus fez o trabalho de parto normal perfeito. Rico, 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 rico em detalhes, gente. Assim, surreais, sabe? Como Deus pensou em tudo, na questão de osso, de articulação, de músculo, de hormônio, do trabalho da mãe, do trabalho do bebê, do sangue, sabe? Meu Deus, é uma coisa assim incrível. Tanto que a doutora Bruna Pitaluga, ela fala que a gravidez é o evento metabólico mais complexo que o ser humano passa na vida. Por isso que é um momento muito importante espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. Por isso que a gente tem que cuidar dos três, né? Esse é um dos princípios do nosso acompanhamento de pré-natal, acompanhamento de parto, de pós-parto. É a gente olhar essa mulher como um todo, porque às vezes o que ela está sentindo não é nem físico, é emocional. Às vezes ela está com alguma coisa ali que está incomodando e está gerando sintoma no físico. Então a gente tem que olhar para essa pessoa como um todo, né? E isso faz toda a diferença ali nos atendimentos. Então, aqui eu vou ler um pedaço de uma oração e confissão, tá? Que tem aqui no livro, que é uma oração mesmo para falar sobre essa questão do medo. Pai, venho diante de ti no poderoso nome de Jesus, na aliança de sangue, e repreendo o medo, a dúvida e a incredulidade. Sua palavra diz que você não me deu espírito de medo, mas de amor, poder e uma mente sã. A tua palavra também diz que o medo atormenta, mas que o amor perfeito lança fora o medo, e Deus é amor. E eu tenho um Deus vivendo dentro de mim que é grande e poderoso. Então o medo e o tormento vão longe de mim agora, em nome de Jesus. Eu confio no Senhor, não temerei, eu não terei medo. Eu tenho a mente de Cristo e a paz de Deus. Minha mente e corpo, assim como o meu espírito, estão relaxados e em paz. Recuso-me a deixar meu coração perturbado ou com medo, né? Depois tem a continuação aqui, mas eu não vou ler. Então, aqui também vou compartilhar com vocês algumas escrituras para você pensar que eu falei para vocês. Vocês precisam declarar a palavra e precisam ler a palavra em voz alta, né? Isso é muito importante. E meditar nessa palavra que você está lendo para que ela fique no seu coração e que você acesse ela na hora do trabalho de parto ou no momento que você precisar. Quando te deitares, não terás medo, sim, deitar-se-ás e o teu sono será doce. Provérbios 3, 24. Busquei ao Senhor e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Salmo 34, 4. E para vocês que estão atribulados, descansem conosco quando o Senhor Jesus for revelado no céu com os seus anjos poderosos. 2 Tessalonicenses 1, 7. Isso aqui é muito importante, falo sobre isso no curso. Destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 10, 5. Então, gente, não preciso falar mais nada, né? Eu falo que essa leitura aqui, um capítulo minúsculo, mas com tanto ensinamento, né? Então, que vocês possam guardar essas palavras no coração e colocar isso em prática, tá? E se vocês quiserem se aprofundar aí nesses assuntos do preparo espiritual para o parto, vocês acessem o meu Instagram. Lá no link da bio tem o meu curso, é um valor super acessível. Um dos propósitos também, o que eu tenho no meu curso, tem em qualquer curso de preparo para o parto, mas a parte de preparo espiritual não tem, né? E a ideia é ser acessível, né? Então, para que as pessoas tenham acesso à informação, né? Sem ser um valor absurdo, que daí só pessoas que têm uma boa condição que podem fazer, tá bom? Um beijo para vocês.
Se precisar, é só mandar mensagem, tá? Tchau, tchau.